Senhores vereadores, a presente sessão especial foi convocada de acordo com o ofício 96/14 para que, em atendimento ao disposto no inciso 30 do artigo 86 da Lei Orgânica do Município, o senhor prefeito municipal preste informações sobre as diretrizes do governo, o planejamento da administração e a aplicação do recurso público relativos ao exercício findo ao ano corrente. Desta forma, dando início à presente sessão, passo a palavra ao senhor prefeito municipal, Luiz Cláudio Billy. Boa noite, senhor presidente, nobres senhores vereadores, a imprensa, a galeria e a todos os demais presentes. Assim como o ano passado, presidente, eu venho aqui dar satisfação a esta casa, apesar dos números serem públicos. Há anos, pelo menos eu fiquei aqui 20 anos e não tinha essa relação, né, do prefeito em exercício, está prestando aqui esclarecimentos, ou numa sessão, assim como pela segunda vez estou aqui nesta Casa de Leis. É um prazer, mais uma vez, reencontrar os funcionários, que aqui fiquei durante um bom tempo, funcionários que me viram assim que cheguei, né, Silvio, Denise e os demais, que eu era um garoto, né, já passaram 22 anos, bastante. Mas aos senhores vereadores eu tive o cuidado de montar aqui um bloquinho e também uma perspectiva para 2014, e de uma forma resumida, eu quero falar que há anos a gente não ouve falar em superávit orçamentário, apesar que percentualmente, presidente, fala em 0,79, mas foi em torno de 5 milhões, apesar de modesto. Esta Casa de Leis, por exemplo, vereador Gilberto, hoje, eu até agradeço a compreensão dos senhores vereadores, estiveram os técnicos aqui da Prefeitura semana passada, falando sobre o FEDER, né, sobre a nossa dívida. Infelizmente, a nossa dívida ativa chega perto de 1,3 bi, e a gente tem tentado equacionar já há alguns meses, é uma conquista importante para melhorarmos o nosso orçamento. O orçamento de 2013, como os senhores vereadores sabem, é um orçamento que foi projetado em 2012. E mesmo com todas as nossas dificuldades, eu até nessa primeira folha, vocês vão perceber, que nós encontramos a Prefeitura em greve. O exercício de 2013 foram pagos 14 folhas de pagamento. Alguns funcionários achavam e estavam esperando o 13º só para março de 2014, e conseguimos pagar todos os senhores funcionários até o dia 20 e os comissionados até o dia 27 de dezembro, pagando 14 folhas de pagamento. Abro um parênteses também, senhor presidente, e os demais pares. Nesse mesmo exercício de 2013, vereador Rafael, houve uma antecipação de 11 milhões de reais, 11 milhões de reais do IPTU de 2013. O prefeito anterior, eu sei que isso já foi useiro e vezeiramente falado nos meios de comunicação, e esta Casa de Leis tem lembrança disso, eu não tenho dúvida, mas imagine, nós estamos respondendo, entre outros assuntos, né, eu me recordo que a imprensa, com toda a vênia e respeito que a imprensa merece, ela focava muito, vereador Roberto, sobre o PGU, os quase 12 milhões que sumiram. O prefeito anterior disse que usou para pagar a folha, só que a folha de dezembro
não foi paga, nós pagamos em janeiro. Como eu disse minutos atrás, pagamos 14 folhas. Aí o recurso do PGU sumiu porque dizia que era para folha. E eu sei que a imprensa falava. E eu sempre disse que era uma ponta do iceberg, porque o restos a pagar, que é curto prazo, era 231 milhões. Restos a pagar, eu sei que os colegas sabem, tem noção disso, curto prazo, ou o cidadão paga, obviamente, ou deixa em caixa. Não deixou em caixa, não pagou, e nós conseguimos, desses 230 milhões, pagar 90 milhões. Aquilo que é de responsabilidade do erário, sem dúvida, mas era para estar em conta, e infelizmente, isso de curto prazo, daqui a pouco eu falo um pouco da dívida fundada, ou seja, a dívida consolidada. Então, senhores vereadores, para passar para a segunda página, eu quero deixar claro, refrescar a memória de alguns presentes aqui, porque de repente a memória falha um pouco. Nós, na primeira folha, resumindo, pagamos 14 folhas em 2013, com 11 milhões a menos do recurso do IPTU de 2013. Sobre a dívida fundada, nós encaramos isso, e dessa dívida de 434 milhões, nós conseguimos reduzir para 421 milhões. É uma redução bastante razoável para um orçamento um tanto quanto combalido, como eu já disse minutos atrás, é delicado. Então, nós temos feito aquilo que é nossa obrigação, apesar de ter a consciência de estar faltando e estar precisando de muita coisa, eu não tenho dúvida. Estamos no 16º mês e acreditamos que o Réveillon de 2014 para 2015, senhor presidente, acreditamos que a cidade vai ter um pouco mais o que comemorar, porque, refrescando a memória, eu dizia para toda a sociedade vicentina, não esperem nada de 2013, porque a situação é grave. Só que eu não imaginava que era tão grave. Mas eu acredito que em 2014 nós vamos ter uma condição melhor, haja vista que há anos eu tento buscar na memória, presidente, há anos, mesmo com a situação que tivemos, conseguimos corrigir pela inflação o salário dos servidores. No ano de 2014, no dissídio coletivo, nós conseguimos aumentar em quase 45% a mais da inflação. Ou seja, demos um aumento real para os servidores e ainda corrigimos o abono alimentação. É um reflexo importante na folha, nós acreditamos e temos a obrigação de honrá-la, não é? Até dezembro, inclusive o 13º, mas eu não me recordo o ano que ocorreu um aumento real de uma forma expressiva, apesar que no contra-cheque, no olerite do cidadão, ele vê as suas limitações, mas conseguimos melhorar o aumento real da base e ainda dar 20% no abono alimentação. E outro parênteses, senhor presidente, que eu faço, uma observação importante para esta Casa de Leis. Esta Casa de Leis tem feito corretamente o seu papel, de uma forma brilhante, através de SEV, de SEI. Eu, inclusive, já tive aqui para depor, sem problema algum, porque eu fiz a observação do que aconteceu nesses últimos anos, e tem aqui, eu não sei exatamente, deve estar sendo concluído, ou já concluiu, mas eu falava sobre o iceberg, mas uma observação, senhor presidente, para encerrar esse primeiro momento e me colocar à disposição dos senhores vereadores. A CODESAV, no exercício de 2012, vereador Diogo Batista, ela teve um repasse em todo o ano de 2012 de 62 milhões e 240 mil.
E parte desse recurso é para pagar folha, sem sombra de dúvida, mas a manutenção escolar. Em especial as escolas, logicamente que acaba auxiliando a todo o setor de educação. Pasme, e eu sei que não é novidade, inclusive tem muito prédio ainda, mas desses 62 milhões, nós quando encontramos, e os senhores vereadores, não é novidade, porque muitos visitam as unidades escolares, inclusive semana retrasada, salvo o melhor juízo, teve cidadãos aqui, funcionários da Secretaria de Educação, para prestar esclarecimentos a esta Casa de Leis. Esses 62 milhões, nós quando assumimos em 1º de janeiro de 2013, não tinha um próprio, não tinha uma unidade, não tinha um local que poderia ser, olha, aqui passaram a reforma, aqui pelo menos pintaram a parede. Então, isso em 2012. Nós, em 2013, repassamos 7 milhões a menos, ou seja, de 62, repassamos 55 milhões, para a Codesável honrar a folha e a manutenção de escolas. Não são poucas as unidades em reformas, não são poucas as unidades em reformas, que ocorreram algumas em 2013 e já em 2014. Mesmo com a redução de repasse, nós estamos cumprindo a nossa obrigação, porque não é virtude alguma, vereador Ferrugem, que neste momento preside tão honrosa ascensão, não é virtude alguma o gestor público cumprir com as suas obrigações, apesar de ainda ter muitas coisas a serem feitas nesta municipalidade. Essas são as minhas considerações, estou à disposição, são números públicos, é um prazer estar nesta casa, estarei quando o período que for necessário. Agradeço a presença dos senhores jornalistas, imprensa e do público presente. Estou à disposição desta Casa de Leis a qualquer instante e para, de repente, algum colega vereador esclarecer alguma dúvida. Com a palavra, alguns senhores vereadores que queiram também fazer algumas ponderações sobre o pronunciamento do senhor prefeito. Presidente, eu peço a palavra só para... Com a palavra, o vereador Roberto Rocha. Boa noite a todos, boa noite especial ao prefeito Luiz Cláudio Billy. Prefeito, eu, como vereador, entendo inicialmente que a sua presença nesse legislativo já pela segunda vez, é isso, né? Sim, pela senhor. segunda vez, eu acho não somente interessante, mas muito oportuna, onde é dado pela lei orgânica, no seu inciso 30, artigo 86, da lei orgânica do município, essa convocação. E onde é dada a oportunidade para que o prefeito do município venha colocar, não somente os vereadores, os 15 vereadores, a par daquilo que está acontecendo dentro do Executivo, no ano de 2013 e agora também do corrente, né? 2014, porque o artigo 86 assim exige, não é só do exercício anterior, mas também do corrente. E esse acompanhamento da comunidade nessa prestação de contas também é muito importante. E quando a imprensa se faz presente, como hoje, nesta noite, e com certeza amanhã deve estar nos jornais, em televisão, rádio, eu acho que é a cidade que ganha com isso, prefeito. Porque a gente encontra em outros municípios, e a gente acompanha não somente o vereador Roberto Rocha, acredito que o presidente, por estar também à frente do Poder Legislativo, o seu líder do governo, Alfredo Moura, e outros vereadores, acompanha também a política da região, né? Porque não existe, não tem mais condições de um vereador ser simplesmente um parlamentar do seu município. Lógico, especialmente do município, porque ele foi eleito por aquele município. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas a gente acompanha o que acontece nas outras câmaras. Em algumas delas, o prefeito não obedece essa convocação, esse chamamento que a lei orgânica
dos municípios também apresenta. Então, a gente se sente, independentemente da formalidade do cumprimento do artigo 86, a gente se sente prestigiado em ter a presença de Vossa Excelência e a oportunidade de questioná-lo, né? Isso é muito importante. O prefeito já fez parte do Legislativo por 5 mandatos e sabe como é que a casa funciona, né? Se tiver que elogiar, vamos elogiar. Se tiver que criticar, vamos criticar. E eu queria perguntar para o prefeito, eu li recentemente na imprensa escrita, sobre os uniformes que o governo, a Vossa Excelência vem colocando através da sua secretária da Educação, esse objetivo do governo de Vossa Excelência, em oferecer para as nossas crianças uniforme escolar. Então, é isso mesmo, prefeito? Isso tem condições? A gente sabe que não depende da verba municipal, porque é muito dinheiro, depende do governo federal. Eu queria saber de Vossa Excelência se tem condições de isso se tornar realidade, como é que está hoje no governo, as coisas estão acontecendo, vai acontecer num futuro próximo. É só esse questionamento que eu queria fazer a Vossa Excelência. Eu agradeço a preocupação de Vossa Excelência e eu me recordo os anos que aqui ficamos, aqui neste parlamento. Quando fala que eu venho pela segunda vez, é de uma forma mais oficial, independente de sessão solenes ou de reuniões aqui nesta Casa de Leis, mas de uma forma, ora no gabinete do senhor presidente ou de algum gabinete parlamentar, mas oficialmente para prestar esclarecimento é a segunda vez, como manda a lei orgânica, e assim agradeço as suas considerações. Sobre os uniformes, vereador, o que me entristece só é uma coisa: nós não conseguimos implantar em 2014. Nós estamos fazendo todo o levantamento, né, para fazer esta licitação e prepará-la já em 2014 para efetivamente entregar os uniformes em 2015. É uma pena que nós já estamos no século XXI, nós somos a célula máter dos 9 municípios, pelo menos é o que na matéria fala, que só a cidade de São Vicente ainda não entrega uniformes. Então, acreditamos que em 2015, já no início do ano de 2015, já teremos todas as nossas crianças e adolescentes com os seus uniformes. É uma pena, que uma coisa tão simples, apesar de cara, nós estamos comemorando de uma forma um tanto quanto atrasado e não vejo a hora de iniciar isso. Mas agradeço as suas considerações. Não acredito agora para 2014, mas para o ano de 2015 com toda certeza. Para finalizar, presidente, bispo, posso continuar usando da palavra? Prefeito, essa Câmara tem se manifestado nesses quase 1 ano e meio de governo, e pelo que eu me lembro, como presidente da Comissão de Justiça, que é composta pelo vereador Diogo Batista e pelo vereador Jura, a qual eu tenho a honra de presidir, juntamente com a Comissão de Finanças, e praticamente todos os senhores vereadores têm apoiado o governo, haja vista que todos os projetos encaminhados pelo Executivo, pelo que eu me lembro, nenhum deles foi rejeitado. Então, eu não poderia também deixar de destacar nesse momento democrático, de discussão política, a importância do Legislativo, né? Eu acho que Vossa Excelência deve reconhecer isso, essa parceria do Legislativo vicentino ao apoiar boas iniciativas e, ao mesmo tempo, apresentar ideias. E falando em ideias, prefeito, eu tenho um projeto que não consegui implantar no governo anterior, sobre o projeto aquaviário, que é o transporte aquaviário através das nossas praias e dos rios.
é um projeto que eu acredito, prefeito, depois, obviamente, a gente, numa oportunidade, vai estender essa discussão. Eu estudei profundamente, participei de diversas palestras em São Paulo e Rio de Janeiro, e me sinto preparado para tentar auxiliar a implantação desse projeto em São Vicente, onde praticamente é custo zero do município, e nós sabemos que a implantação desse transporte aquaviário, ele não vai atrapalhar em nada o transporte alternativo que já existe hoje. Ele vai sim auxiliar, vai ter uma junção, né, de um transporte com o outro, vai gerar emprego, menos monóxido de carbono no ar e uma tarifa boa e um transporte contemplativo que já está implantado em alguns municípios onde existem rios e praias. Então, eu gostaria de estar conversando com Vossa Excelência, ampliando isso. Já apresentei algumas sugestões na Câmara, vou levar pessoalmente a Vossa Excelência, porque eu acho que pode vir contribuir para com o governo de Vossa Excelência, iniciando esse projeto em São Vicente, porque ainda não foi implantado em nenhuma cidade, né? Cubatão tentou implantar, nós nos manifestamos, e até teve aquele acidente lá de barco e tal, infeliz, mas não implantou. Eu acho que Vossa Excelência pode sair na frente, juntamente com a Câmara, e dar um exemplo para toda a Baixada Santista. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Para mim, eu estou satisfeito. Posso responder, presidente? Pois não, prefeito, pois não. Posso? Nobre colega, tenha certeza que ainda na fala da prefeita Márcia Rosa, no FICOM, que tivemos juntos, ela usou alguns minutos e ela falou do transporte hidroviário. Tem o meu apoio, tem o apoio da prefeita Márcia Rosa, eu peço vênia da ausência da prefeita, mas nas suas considerações ela lembrou, porque foi em algum momento falado sobre mobilidade urbana, e ela só fez, naquele momento, um levantamento de uma preocupação pertinente, que naquela época a Capitania dos Portos se manifestaram, ela falou, olha, nós temos que estar, foi quase que contra isso, né? Então nós estamos juntos, contem comigo, e a prefeita Márcia Rosa também faz coro com a ideia de Vossa Excelência. Presidente, com a palavra, doutor Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Primeira, senhoras e senhores presentes, senhor prefeito, boa noite, seja muito bem-vindo. Senhor prefeito, analisando todos os avanços da vossa administração no ano de 2013 e agora no ano de 2014, percebemos sim que hoje o vosso governo está mais consolidado, realmente passamos por alguns percalços que acho que foram superados. Mas também, prefeito, temos alguns problemas que não só assolam a São Vicente, mas como todo o Brasil, mas nos preocupam muito. E ultimamente tiveram várias discussões aqui nessa Câmara Municipal, as galerias lotadas, no tocante à segurança pública e no tocante também à saúde. Sabemos sim que tivemos alguns avanços, temos alguns planejamentos para o ano de 2014, mas eu gostaria que Vossa Excelência, até conversamos há pouco, pudesse falar um pouco mais sobre esses avanços que aconteceram nessas duas áreas e o que está planejado agora para esse término de ano, para o próximo ano de 2015 e 2016, porque realmente, antigamente tínhamos aí a nossa saúde pública ligado mais ao Hospital São José, hoje temos no nosso Hospital Municipal, o antigo CREI, mas temos um déficit muito grande. Mas tenho certeza que Vossa Excelência tem algumas propostas e já colocou em prática algumas coisas. Gostaria que Vossa Excelência pudesse explanar aqui para nós, prefeito, por gentileza. Sobre a saúde, é sempre um nó na garganta de qualquer administrador. Agora mesmo, eu estava com alguns vereadores e corretamente fizeram, poxa, prefeito, ainda está com problema de lençol, e, enfim, o CREI, além de outras questões que foram abordadas lá e nós trocando ideias. O contrato dos lençóis, infelizmente,
fizeram de uma forma bastante equivocada, porque fizeram com o número de leitos, mas só que nós atendemos muito mais do que o número de leitos. E agora, terça-feira, depois de uma licitação, vereador Perivaldo, começa a nova empresa, e já com a planilha da quantidade correta de lençóis. Nós temos, em 2014, uma UPA a ser entregue na Cidade Náutica. Temos 2 UPAs já em fase de licitação, que é uma UPA no Jardim Rio Branco e outra no bairro do Maitá. Nós já estamos preparando uma outra para o bairro do Parque das Bandeiras. E eu não tenho dúvida que essas UPAs, uma já vai ficar pronta em 2014. Nós temos que fazer uma ressalva, que já no ano de 2014, lá no bairro, eu sei que Vossa Excelência anda em toda a cidade, mas lá no México 70, nós eliminamos aquela unidade básica do Saquaré, México 70, e hoje tem uma unidade mais decente, porque quando chovia, quando a maré subia, não podia ter atendimento ali no México 70. Já entregamos algumas unidades básicas. A saúde da mulher, quem teve oportunidade de conhecer a unidade antes, ali no Quarentenário, hoje, honrosamente saudando o nome da irmã Dolores, todo aquele conglomerado de bairros, hoje, Quarentenário, Ponte Nova e Jardim Rio Negro é considerado Irmã Dolores, e assim de uma justa homenagem. Nós conseguimos inaugurar a saúde da mulher de uma forma muito digna, apesar de não ser virtude e sim nossa obrigação. Nós temos ainda em 2014 mais 8 unidades básicas de saúde para ser entregue ou reformadas ou ampliadas. Todas elas que passam, obviamente, por ampliação, são ampliadas e reformadas. E aquelas que não foram ampliadas, no mínimo, estão sendo reformadas. Inclusive, no mês de maio, estão previstas entregue 2 unidades. E até dezembro de 2014, perfaz um total de 9 unidades, uma UPA e mais 8 unidades no tocante à área da saúde. Eu sei que falta, vereador, agora nesse momento presidindo, tão bem presidido, né? Vossa Excelência tem contribuído bastante, vereador Alfredo Moura. Eu sei que falta muito, e ainda hoje, minutos atrás, nós estávamos abordando o tema de saúde. Tivemos com o ministro Padilha, ministro Arthur Quioro, ministro Padilha, nós tivemos o ano passado, mas há 15 dias atrás, tivemos com o ministro Arthur, que inclusive foi secretário aqui, e ele disse aos prefeitos presentes, eram 9 da nossa região, tinha o prefeito de Pedro de Toledo, do Vale do Ribeira, e ele disse a todos os presentes, vereador Rafael, que não dá para falar de saúde pública regional se São Vicente não tiver um hospital. Nós temos, infelizmente, como eu já disse, um problema que é ano de Copa do Mundo no Brasil e ano de eleição estadual e federal, infelizmente atrapalha um pouco, mas já está previsto, inclusive para todos os prefeitos, que para discutir saúde tem que consolidar um hospital na cidade de São Vicente. São Vicente vai deixar de exportar os doentes, né, os cidadãos vicentinos que precisam ser assistidos. Isso é uma discussão que já vem ocorrendo já há algum tempo, e nós teremos a médio prazo, um hospital decente para a nossa cidade. Eu não consigo, e quando vou falar do Hospital Municipal, antigo CREI, eu não consigo expressar o CREI como um hospital, né? Eu acredito que nós teremos um hospital digno, como a sociedade vicentina merece. Bom, vereador Ferrugem pediu a palavra. Vereador Alfredo, tem um outro item que o vereador abordou, que agora me lembrou, o senhor permite? Sim, sim. Posso? O item que o vereador abordou sobre a questão da insegurança. Ontem à tarde, nós tivemos com o secretário estadual de Segurança Pública, estava me acompanhando o vereador Alfredo Moura, o vereador Diogo Batista e o vereador Júnior Bozella, e uma comissão de moradores, inclusive representante dos Consegues. E, em especial, a memória me traz
o seu Dácio Amarante do 2º Conseg, além de outros cidadãos que nos acompanhavam. Ontem, uma audiência bastante sadia, e a todo momento eu respeitei a instituição Polícia Militar e a Polícia Civil, que foi muito sadio o bate-papo, mas no final eu disse claro ao secretário, estava o delegado-geral da Polícia Civil, juntamente com o diretor regional do DINTER, né, o doutor Aldo Galiano, o coronel Ricardo, que comanda todo o CPI da Polícia Militar. E eu disse que a sociedade vicentina está refém, né, do crime, eu disse mesmo assim, de uma forma bem direta, e ele pediu 15 dias para apresentar umas propostas para nós. Nós pedimos a abertura em 24 horas do 2º distrito, do 3º distrito, o aumento do efetivo. Esta casa, e ainda ontem lembrei ao secretário que vocês já aprovaram o convênio com o Estado para a atividade delegada. Hoje o Estado tem aquele complemento da hora do policial militar, que eles chamam de DGEM, né, que é um complemento do horário do policial militar. A Câmara já aprovou, já foi publicado a lei. Eu disse ao senhor secretário que a Prefeitura, mesmo com o seu orçamento limitado, nós vamos cumprir com a questão da atividade delegada, mas eu pedi uma proposta do Estado para com o município. E ele pediu 15 dias para apresentar as propostas do Estado para com o município consolidar a atividade delegada, como esta Casa de Leis aprovou dias atrás. Bem, pediu a palavra o vereador Ferrugem. Excelentíssimo senhor prefeito, nobres vereadores, vereador Alfredo Moura, no momento presidindo a sessão, boa noite. Senhor prefeito, temos acompanhado a sua luta constantemente, as suas idas a Brasília, ao governo do Estado, intensificando o seu trabalho no sentido de trazer para São Vicente, ou de dar para a nossa cidade, o melhor da sua disposição e do seu trabalho. Uma das questões que eu gostaria que o senhor pudesse expressar para este vereador especialmente, e para a casa de uma maneira geral, é em relação aos canais da nossa cidade. Sabidamente, a cidade de São Vicente, principalmente a parte periférica da cidade, sofre muito com as questões das enchentes e com as questões dos canais, né, da qual acabam, de certa forma, constantemente com várias enchentes no município. E o senhor, na sua última ida a Brasília, no Ministério da Cidade, inclusive eu tinha solicitado ao senhor que pudéssemos trazer qual é o atual cenário em relação aos canais que iniciaram as obras, as comportas que até então tinha verba destinada para que pudéssemos estar concluindo as obras dos canais e, consequentemente, eliminar ou amenizar as enchentes no nosso município, e que, de certa forma, há algum tempo já vem se arrastando essas obras. Então, eu gostaria que o senhor pudesse dar um cenário para nós, no sentido do andamento dessas verbas, do andamento dessas obras, e qual é a sua expectativa em relação à conclusão destas obras. Alguns canais, apesar de termos dificuldade no descarte da lama, nós já conseguimos limpar alguns canais. Nós temos um projeto já pronto para apresentar ao Ministério das Cidades, e o vereador Alfredo Martins estava do meu lado. Há uns 20 dias atrás, aproximadamente, fomos falar com o secretário nacional de Recursos Hídricos em Brasília, e ele gentilmente nos recebeu e disse o seguinte: está fechado apresentação de projetos para macro drenagem. Aí o vereador Alfredo Martins é testemunha, eu disse ao secretário nacional, falei: secretário, nós estamos com grandes obras de mobilidade urbana, só que o trânsito não vai caminhar
porque a cidade fica debaixo d'água. Aí na hora ele seguiu o meu raciocínio e falou, olha, aí é uma proposta interessante de adensar, consolidar, harmonizar a proposta da mobilidade urbana com a macrodrenagem. Foi quando ele abriu o sinal amarelo, porque estava vermelho, quando eu falei da mobilidade urbana. Então nós temos assim, uma coisa muito consciente, quando chove, a primeira mãe a ser lembrada é a minha, assim como do trânsito também. Eu morei no canal, da Lorival Moreira do Amaral, esta obra da Lorival Moreira do Amaral e da Alcides de Araújo, é uma obra que já era para estar pronta em 2010, infelizmente esse recurso ficou defasado, a atual empresa tem encarado, e ainda eu tenho negociado a liberação, porque é uma obra que ficou parada e ficou com as suas medições paradas e as novas paradas. Então, o Ministério achava que essa obra não existia mais. Então, nós estamos desatando isso. A terceira colocada dessas obras, da Alcides de Araújo e da Lorival Moreira do Amaral, está encarando. Confesso, vereador Ferrugem, e aos demais senhores vereadores, que não é na velocidade que gostaríamos, como está sendo a velocidade do VLT, e agora criou corpo a velocidade das obras dos viadutos. A obra da Ponte Pêncio também não está numa velocidade que gostaríamos, mas imagina, vereador Marcelo Correia, nós estamos falando, permita aproveitar essa sua pergunta, nós estamos falando de 3 obras de grande porte, que se fala de mobilidade, vereador Marcelo, que é os canais, os viadutos, o VLT e a Ponte Pêncio, que é uma obra importante, porque a gente não dava tão valor da importância da Ponte Pêncio no tocante à mobilidade urbana, mas a gente percebe a importância da Ponte Pêncio para a mobilidade urbana. Quando a Alcides de Araújo, por exemplo, a Lorival Moreira do Amaral, facilita muito o viário interno. Essas 3 obras, os viadutos, o VLT, que quando liberar a alça externa do VLT, vai facilitar bastante. Como a Ponte Pêncio também vai facilitar bastante. Mas a Alcides de Araújo e a Lorival, mas em especial a Alcides de Araújo, quando ela estava em condições transitável, eu usava muito aquele viário. Então, Vossa Excelência, não tenha dúvida que eu tive que associar, vereador Ferrugem, a questão da mobilidade urbana para conseguir encaixar a questão da macrodrenagem, porque o projeto de macrodrenagem em Brasília está fechado. Foi quando eu consegui convencer e deixei o sinal amarelo na questão da macrodrenagem em virtude das grandes obras de mobilidade urbana que está ocorrendo em nossa cidade. Inclusive, tive a grata companhia do vereador Alfredo Martins nesta audiência. Bem, muito obrigado. Só para o bom andamento, seguinte, vereador Gilberto Rampon pediu a palavra, vereador Alfredo Martins, segunda, mais algum vereador? Vereador Pedro, então, terceiro. Então, tem a palavra o vereador Gilberto Rampon. Obrigado, prefeito, pela sua presença nessa noite aqui. Sempre gentilmente vindo a essa Casa de Leis e nunca se furtando a estar aqui, dando explicações, falando dos projetos para o bem da cidade. Temos acompanhado aí os seus grandes esforços, as suas idas e vindas a Brasília, a São Paulo, enfim. Nós sabemos que você não tem ficado acomodado diante do quadro difícil da nossa cidade. Então, quero lhe parabenizar nesse ponto. Prefeito, as minhas perguntas a nível de ilustração, para que a população fique mais a par, seriam essas. As obras dos viadutos, qual é a previsão de entrega? A entrega do VLT, o início das operações, e já foi falado sobre segurança, aumento do efetivo, era uma das minhas perguntas, e gostaria que você elencasse também os projetos para a área continental, porque nós sabemos que temos que diminuir distâncias,
aqui em comparação aqui à nossa ilha. Obrigado, prefeito. Vossa Excelência fez, eu vou tentar lembrar dos itens, mas Vossa Excelência me ajude se eu acabar esquecendo de algumas. Com certeza. Sobre a área continental, eu falei de uma UPA aqui na ilha, na cidade náutica, e outras 3 UPAs na área continental, quando se fala de saúde. Nós temos algumas escolas e creches sendo reformadas. Agora, uma proposta que foi conjunta com o prefeito Mourão foi transformar o traçado, quando Vossa Excelência fala de diminuir distância, esse traçado do VLT que ia de Barreiros, a ponte de Barreiros, até Samaritá e, consequentemente, ligar a cidade de Praia Grande, eu e o prefeito Mourão fizemos uma proposta ao governo do estado, através da MTU, e já pontuamos ao governo federal também, ao invés de VLT, BRT. Aos senhores moradores que estão presentes aqui na área continental, não é nenhum desmérito, BRT é como um VLT, só que sobre rodas e não sobre trilhos, é uma faixa exclusiva, com um ônibus articulado, corredor exclusivo e com ar-condicionado. Nós fizemos essa proposta, vereador Gilberto, porque o VLT para essa região estavam previstos para 2022. E com essa proposta, vereador Perivaldo, que Vossa Excelência conhece tão bem a área continental, como é o caso do vereador Marcelo Correia e os demais pares, é uma proposta que nós conseguimos antecipá-la para 2015 e 2016. Então, já está em estudos, tanto na MTU, para apresentarmos junto ao Ministério das Cidades e, consequentemente, ao Ministério do Planejamento. Quando estivemos com os ministros, na época, Aguinaldo Ribeiro das Cidades, Miriam Belchior do Planejamento e o vice-presidente da República, Michel Temer, a ministra Miriam Belchior, que é a que comanda todos os PAC, é uma ministra muito atuante, competente e de extrema confiança da senhora presidente Dilma. Ela aconselhou a nós prefeitos, e eu e o prefeito Mourão fizemos o dever de casa, e falou assim: senhores prefeitos, nós aqui estamos falando de mobilidade. Foi quando, naquela época, naquele dia eu falei de drenagem, né, de macro drenagem. Aí ela falou: nós estamos falando de mobilidade e... Aí eu fiz a réplica, né, porque, como eu disse minutos atrás, não adianta mobilidade se a gente não tiver condições de ter acesso, porque a cidade fica abaixo d'água, mas eu já disse isso minutos atrás. E a ministra, naquela oportunidade, falou: cidades que conciliar, ao invés de VLT, cidades e regiões, ao invés de VLT, BRT, facilita, antecipa, e o custo é menor. Então, nós apresentamos isso, vereador Gilberto. Vossa Excelência não tenha dúvida da responsabilidade que temos. Eu sei que todos nós sabemos que o distrito da área continental, lá mora quase 120 mil habitantes que precisam de ações concretas, que nós, na medida do possível, já estamos realizando algumas no tocante a pavimentações, no tocante a 3 UPAs a serem iniciadas ainda esse ano, e acreditamos que entregaremos em 2015, em reformas de escola, reformas de creches, e com essa questão de antecipar, ao invés de VLT para BRT, vai facilitar muito e diminuir essas distâncias, como Vossa Excelência muito bem abordou. Aí tem alguns outros itens que... As obras, os viadutos, perfeito. A previsão de entrega e também o início da operação do VLT. Tá, obrigado pela recordação. As obras dos viadutos, desde que o governador anunciou, estão previstos 30 meses. Né? Então, ela já criou corpo. Quem passa ali nas obras dos viadutos percebe que a empresa está tocando bem. Eu acredito que eles vão cumprir a data, vereador Gilberto, mas, infelizmente, já estava previsto período de 30 meses. Então, acreditamos que ela ficará pronta aí no início ou no primeiro semestre de 2016. Sobre a operação do VLT, essa primeira fase,
está prevista já a operação, não os passeios experimentais que o governador deve vir agora no mês de junho, né? Eu sei que os colegas têm conhecimento que o viaduto Emeric, que tem atrapalhado tanto o nosso viário, fica pronto na primeira quinzena de junho, e o governador deve fazer um passeio experimental ainda no mês de junho, e a operação deve ser consolidada até abril, isso data da MTU, até abril de 2015, a operação toda, São Vicente, né, a primeira fase, até o Porto de Santos. Obrigado, prefeito Biri. Com certeza estamos ansiosos que essas grandes obras na cidade sejam concluídas, porque vão otimizar e facilitar muito, com certeza, o dia a dia do povo vicentino. E nós sabemos, prefeito, que não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Então, muitos transtornos estão aí, mas a população tem que ter um pouquinho de paciência, porque depois seremos uma cidade muito melhor. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Tem a palavra o vereador Alfredo Martins. Boa noite, senhor prefeito, boa noite, os vereadores. Primeiramente, sou testemunha, confirmo aqui que estive com o senhor prefeito em Brasília, lá, e andamos em ministério que não acabava mais, né? E também sou testemunha do seu empenho com relação a destravar a questão das comportas, o convencimento que teve lá. Hoje de manhã, também estive na Secretaria de Saúde acompanhando a diretoria, alguns diretores da cooperativa, da Cooperlotação, que também, por conta da questão da falta de lençóis, que ainda é um problema, a gente tem que ter claro isso, que vai sanando. O prefeito falou aqui, a superintendente hoje me falou que a partir de terça começa a equacionar, com o novo contrato funcionando, a coisa direitinho, e eles manifestaram a intenção de ajudar, de contribuir com a doação de lençóis e cobertor. Os acompanhei. Lá foi passada uma relação de todos os fornecedores que tem no estado para que eles possam fazer a compra e doar. Como qualquer entidade na cidade faz, eu acho que isso é positivo, é bom. A gente precisa juntar as mãos agora e caminhar. Mas, basicamente, a minha pergunta vai num outro sentido. O senhor sabe que eu tenho uma relação muito ligada com a questão da habitação na cidade. Fui secretário, tivemos muitas discussões nesse sentido, até antes da sua eleição, a gente chegou a conversar várias vezes. Por coincidência, eu sei que hoje Vossa Excelência foi a São Paulo na Secretaria de Habitação, e eu estive também no GAEMA, em Santos, também discutindo essa questão. Nós tivemos aqui, o ano passado para cá, a aprovação de algumas leis que eu acho que vão gerar um impacto positivo na questão de disponibilização de terras na cidade. O ano passado, uma iniciativa do Executivo, de Vossa Excelência, no sentido de isentar as áreas de preservação ambiental do IPTU. Isso, na área continental, que sem grandes glebas, acaba inviabilizando todos os empreendimentos, vão gerando um passivo muito grande que acaba nunca sendo equacionado. O plano diretor, que está na casa, deve ser votado em breve, também enfrenta a questão das áreas na cidade. Eu acho que esse é um avanço, tem algumas adequações, mas eu acho que vai no sentido de se criar espaços, território, para que a gente possa ter atividade produtiva, ter moradia, porque São Vicente, infelizmente, tem um déficit muito grande, mas não tem área. Essa é a nossa dificuldade. Com o plano diretor, eu acho que a gente consegue ampliar. O que eu tenho observado, assim, a Codesave, ela cresceu no volume de atendimentos na cidade. Hoje, todas as escolas, as manutenções são feitas pela empresa. E eu acho que com isso acaba prejudicando o encaminhamento para essa área mais específica da habitação. Então, o que eu gostaria de sugerir que o senhor avaliasse, porque eu acho que é importante para daqui para frente. O primeiro, a possibilidade, né, não sei se teve essa conversa hoje com o Estado, de inserir o Casa Paulista nos conjuntos do PAC. O governo do Estado ele pode disponibilizar até R$30 mil a mais por unidade.
Essa situação já foi atingida no Tancredo. Ele é uma composição com Casa Paulista. O que eu sugiro é que a gente trabalhe no sentido de incluir nos conjuntos do PAC a mesma coisa. Por quê? Porque a área que hoje nós temos do PAC, que é o México 70, é uma área que, de verdade, ela é responsabilidade da CDHU, porque ela foi aforada à CDHU para que executasse o projeto de remoção de toda a franja do México 70. A empresa, na incapacidade de tocar, entra o município em parceria com o governo federal. Então, nada mais justo de o Estado complementar, mesmo porque o Estado está aquém do que teria que ter disponibilizado de unidades até o momento. Seriam 648 unidades e distribuiu até agora, disponibilizou 340. Então, eles estão aquém. Então, no sentido de que a gente possa trabalhar a entrada do Casa Paulista no PAC, com isso conseguiria resolver um problema que eu sei que esse é o problema que Vossa Excelência acabou tocando com a Codesave, que é da defasagem dos contratos, na ordem de 4 milhões e meio, hoje eu acho que é um pouco mais, e a tendência é que ano a ano ela vai ampliando essa defasagem. Então, com isso, a gente conseguiria suprir isso. E eu sugeriria que se discutisse seriamente a abertura de nova licitação nesse processo, porque eu acho que a Codesave, pelas dificuldades jurídicas, até de trabalho, de como ela tocar, ela tem que fazer concurso, ela tem que trazer, acaba criando uma dificuldade. E nesse momento, eu acho que é a grande chance da cidade. Hoje nós temos a cidade, o maior avanço na área habitacional da Baixada, sem dúvida nenhuma, é São Vicente, né? Então, isso é uma sugestão. Não sei como que Vossa Excelência já encaminhou, às vezes, Vossa Excelência está encaminhando já alguma coisa nesse sentido. E com relação ao Penedo Primavera, como é que está? Porque é uma responsabilidade da Caixa, e ali fica sempre, a Caixa empurra para a CDHU empurra para a Caixa, e quem apanha sempre é o município. Eu passei por isso há alguns anos, se já há alguma coisa determinada, definitiva, para início das reformas. Quero agradecer já, e eu sei do esforço que tem sido feito. Fui breve, né? Obrigado, prefeito. Vereador Alfredo Martins, eu agradeço a sua explanação. Falar de habitação com Vossa Excelência enriquece o debate, porque Vossa Excelência foi secretário de habitação. Hoje, nós tínhamos um horário com o secretário estadual de habitação e cumprimos essa agenda. Tive a companhia agradável também do vereador Diogo Batista, e lá o secretário Penido, que está no lugar obviamente, do ex-secretário Silvio Torres, até xará do nosso prezado consultor jurídico, ele assumiu que em 15 dias deve estar assinando o contrato do Primavera Penedo. Para alguns que não conhecem, aqueles conjuntos em frente, próximo ao Motel Charmes, ali entre o bairro Cachapoã, Jockey Club, não é? O vereador Gilberto mora próximo. Prefeito, ele disse que em 15 dias assina o contrato, porque é um passivo da Caixa Econômica Federal. A Caixa o compromisso da Caixa é reformar todo, fazer a manutenção por 2 anos. Isso está constando na cláusula, né, vereador Diogo? Isso. E eles assumiram o compromisso de comprar as unidades do Primavera Penedo, e em 15 dias vão assinar. Vão fazer a 3ª licitação do São Vicente H, que é ao lado do Dondinho, ali no bairro do núcleo, né, chamado Catarina de Moraes, cujo qual morei. Foi abordado Tancredo. A questão do Bitaru. Infelizmente, nós não abordamos, porque nós tínhamos uma pauta razoavelmente extensa. Lembrei, consolidamos, vereador Alfredo, aquele aporte do Casa Paulista para o Tancredo Neves, essa sua sugestão para o Bitaru, já estava consolidado, que o governador anunciou. Mas entre o anúncio e efetivamente a assinatura, Vossa Excelência sabe que demora um pouco. E hoje, o secretário Penido, secretário estadual de habitação, assumiu o compromisso também de, em 15 dias, equacionar o aporte dos 30 mil reais
por unidade. Estava presente nesta audiência, foi muito proativa, porque além do secretário municipal, o secretário estadual, o legislativo representado pelo vereador Diogo, a superintendência da Caixa Econômica Federal também estavam presentes. Então foi equacionado a questão do Tancredo Neves, a questão do Primavera Penedo, a questão do São Vicente H e 2 PEN, que é contribuição de pavimentação lá no México 70 e no Parque Itaru também. Então, os avanços foram importantes. Confesso, nobre colega, que aceito a sua sugestão. Não sei se consigo convencer a sua excelência o governador, até por conta do prazo eleitoral, vai ter que ser uma força um pouco política da nossa Câmara, prefeitos, até a região, para equacionarmos esse aporte do Casa Paulista aqui nas unidades do Bitaru, em virtude dos valores estarem um tanto quanto defasados. Mas é oportuna a sua observação, sim. Prefeito, só para exatidão, foi dia 20/5 a previsão do Primavera Penedo. Eu até anotei no meu celular por conta da importância que a gente mora ali na proximidade. Sim. Então, dia 20/5, eles assinam o Penedo Primavera. Ok. Tudo bem, Então, eu agradeço, eu acho que aí é uma notícia realmente muito positiva, a questão do Penedo Primavera, que é o fim de uma novela de muitos anos, já desde 2004. Então, a sugestão, acho que Vossa Excelência, se tiver 10 segundos que o governador convence ele do Casa Paulista e vamos torcer para que dê certo. Obrigado. Muito bem lembrado. Bem, tem a palavra o vereador Pedro Gouveia. Boa noite, presidente, vereadores, prefeito. Quero aqui também reforçar a importância da presença de Vossa Excelência nessa casa, dizendo que, até mesmo para minha surpresa, ao se esgotar os 60 dias que a LOM determina para a sua presença aqui nessa casa, oficiei ao presidente da Câmara para que pudesse verificar se havia uma data marcada. Também considero extremamente importante a sua presença aqui, sabendo do seu respeito a esta casa, até mesmo por toda a sua vida aqui neste parlamento. Prefeito, eu estou satisfeito aqui com todas as respostas dadas aos nossos colegas vereadores, mas especificamente aqui eu queria pontuar 2 questões. Em relação a esse papel que nós recebemos sobre obras, conquistas aí para o ano de 2014. Especificamente aqui sobre a construção de creches, são apontadas 13 creches a serem construídas. Eu não pediria, até porque sei que Vossa Excelência talvez não consiga até lembrar de todas elas, e não pediria também aqui por conta do tempo, para que discorresse sobre cada uma delas. Mas especificamente 2 creches que tenho todo um carinho muito grande por elas, que é especificamente a do Gleba 2 e a do Samaritá. Essas 2 creches hoje, elas me preocupam muito, porque as obras elas estão paradas, as obras elas não estão acontecendo. Gostaria de saber se Vossa Excelência está ciente disso, se Vossa Excelência tem tomado providências para que a gente consiga dar à população de São Vicente esse presente em 2014 ainda. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, sempre digo a todos que é importante uma relação com esta Casa de Lei, sim, inclusive quando se tem necessário fazer oposição, principalmente quando a oposição é inteligente, que é o caso de Vossa Excelência. Sobre a minha vinda aqui, já foi falado, e eu sei que Vossa Excelência teve a preocupação, mas eu oficiei esta casa e está aqui datado, e o senhor presidente teve o cuidado de consolidar a data, mas assim, eu oficiei, considerando a ausência de convocação do comparecimento à Câmara Municipal, ou seja, eu me autoconvoquei, me coloquei à disposição, está aqui o ofício encaminhado a esta Casa de Leis, e a mesa teve o cuidado de marcar essa data, mas eu me convoquei, inclusive me coloquei à disposição. Sobre essas 2 creches, vereador Pedro, eu não sei precisar se são essas 2 em questões, mas infelizmente teve algumas obras que foram licitadas
anteriormente e os preços ficaram defasados, ou porque a licitação foi mal feita, ou porque a empresa acabou ficando mal das pernas. Mas eu vou levantar, é fácil de anotar, agradeço a sua observação e vou pedir para o setor competente com que eles façam cumprir o prazo de 2014. Samaritá e Gleba 2. Exatamente. Agradeço a preocupação de Vossa Excelência. Quero aqui também, para finalizar, presidente, fazer mais uma pergunta que é a respeito às obras de pavimentação. Nas obras de pavimentação aqui, eu vejo que são apontados vários bairros aqui de ruas a serem pavimentadas, que também, me recordo, são obras que elas já vêm de algum tempo, de licitações anteriores, de emendas, recursos pelo governo federal e governo estadual, para que fossem feitas essas pavimentações. E aqui não tem Parque das Bandeiras 1 e 2. E eu me recordo também que existiam recursos para serem feitas essas obras. Gostaria de saber se isso não será feito em 2014, ou se de repente foi um equívoco, ou se ficou mesmo para futuramente serem concluídas essas obras de pavimentação, especificamente Parque das Bandeiras 1 e 2. Nós estamos com obra na Gleba 2, né, no Parque das Bandeiras. Não sei se Vossa Excelência considera a Gleba 2 como Sim, Parque das Bandeiras 2. Exato. O Parque das Bandeiras 2, a Gleba 2, nós estamos com obra, obra inicia, eu sei que Vossa Excelência sabe, inicia com a drenagem. E está de uma forma razoável, não está na velocidade que gostaríamos, mas com toda certeza nós vamos cumprir a Gleba 2 ainda em 2014. E algumas ruas do Parque das Bandeiras 1 também serão entregues em 2014. É uma coisa triste, eu sei que a empresa, a usina que estava fornecendo o asfalto, esses dias teve um problema, isso é um problema da usina com a Prefeitura de Cubatão, não é? Eles estavam resolvendo uma questão do laudo do bombeiro da usina, só que nós fomos prejudicados com o abastecimento do asfalto, inclusive da nossa operação tapa-buraco. Eles pediram mais uma semana para resolver o abastecimento o fornecimento, melhor dizendo, do asfalto. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que a aplicação da massa asfáltica, ela é mais rápida. Eu acredito, nobre vereador, que muitas dessas ruas serão concluídas, eu não tenho dúvida, em 2014. Perfeito. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui o prefeito, a casa agradece a sua presença, prefeito, e tenha os seus minutos finais para considerações finais de Vossa Excelência. Eu agradeço mais uma vez o nível do debate, o nível do diálogo. Como eu já disse, eu me convoquei. Agradeço a mesa diretiva dos trabalhos, na figura do interinamente presidente Alfredo Moura, salvo engano, o membro da mesa é o vereador Ferrugem e o vereador Fernando Bispo, e o primeiro vice-presidente Rafael Barreto. Então, continuo à disposição, agradeço muito a Deus esse tempo que aqui fiquei, que foram 20 anos, e estou sempre à disposição desta Casa de Leis, que é a minha obrigação. Muito obrigado a todos, à imprensa e a todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão especial. Obrigado, boa noite. Obrigado, senhor prefeito. Boa noite.